E aí galera, beleza? Sou Henrique da Cripto Radar. Hoje, 22 de agosto, vamos mostrar aqui como é que foi o fechamento da semana passada e aí o que esperar aí do Bitcoin, dos mercados tradicionais aí para essa semana, os eventos da macroeconomia aí que vão interferir no andamento das bolsas aí durante a semana. Bitcoin agora caindo 0,75, cotado a 21.315 dólares. Nosso índice de medo e ganância, ó, 29, pessoal ficando com medo, né? Lembra que a gente fala, as pessoas com medo é bom para a gente estar comprando, né? Lembra que a gente estava isso aqui, a gente estava em 8, chegou a 5, né? E bateu 44 esses dias, já voltou para 29, então as pessoas voltaram a ter medo. Então já pode estar no momento bom para a gente começar a olhar aí compras, né, do Bitcoin. E caso você não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações conforme a gente vai enviando e postando lá no YouTube. Beleza? Vamos lá? Roda a vinheta. Começar aqui falando pelo dólar, né? A gente ainda está naquela formação que a gente já vinha há uns meses atrás, né? A gente veio aqui num movimento bem bacana de alta do dólar, tá? O dólar faz esse topo aqui em cima e vem fazer essa correção aqui até o 0,5 de Fibo, tá? Então a gente fez nossas comprinhas aqui, né? Temos compras aqui ainda, né? Esperando que o dólar vá fazer esse movimento, né? E voltar a subir. Né? Para isso a gente tem que ver fluxo financeiro aqui entrando, a gente tem tanto quando o dólar sobe quanto o dólar cai, ó, tá vendo? O dólar fez esse movimento todo aqui, sem fluxo financeiro, né? E essa queda toda aqui também com fluxo financeiro caiu, ok, mas também sem grandes mudanças no fluxo financeiro do dólar. Então o dólar, continuamos a mesma estratégia do dólar, né? Aguardando aí, né, para que lado o dólar vai andar agora. Acho que aqui nessa estratégia que a gente traçou, nosso stop vai ser aqui embaixo, dos 4,70, tá? E observando o dólar lá na região até, né, caso rompa aqui esse pivô que a gente desenhou, ó, caso comece a entrar fluxo financeiro e o dólar rompa esse pivô aqui em cima, né, a gente está vislumbrando o dólar lá na casa mais próximo lá dos R$ 6, até um pouco acima dos R$ 6. Então, até lá, ficar de olho aí no dólar, sem ter muito o que fazer. As operações já foram feitas, né? Inclusive, já estamos até no lucro aqui, né, das entradinhas que a gente fez. O petróleo, a gente tem aquele possível pivô de baixa aqui, né? A gente, né, não está ainda confirmado o pivô. A gente teve aqui essa, esse falso rompimento, né? Ó, ficou torta aqui minha linha, mas esse falso rompimento aqui, né? Vários falsos rompimentos aqui, e o petróleo está voltando aqui para essa LTBzinha aqui, né? Recuperando essa LTBzinha. Vamos ver se o petróleo consegue voltar aqui para cima. Eu acho que para preocupação, né, para petróleo, quem tiver esperando o petróleo cair, eu acho que um ponto de preocupação aqui, uma resistência que vai ter nesses US$ 100 aqui, obviamente, tá? E a gente precisa que o petróleo comece a fechar candles aqui embaixo do 92 para a gente ver o petróleo, né, cumprindo aqui esse pivô de baixa que ele aparentemente está formando. Tá? Então a gente precisa ver o petróleo aqui rompendo esses níveis aqui, tá? Para ver o petróleo voltando lá na casa de 80, 70 dólares. É o que eu acredito que eu possa fazer. Caso o volume financeiro que está ficando melhor aqui, está recuperando, a gente começa a ver formando topos mais acima aqui desses níveis aqui deixados aqui atrás, né? A gente pode ter uma desconfiguração desse pivô de baixa, tá? E o petróleo vir formar até novos topos aqui, voltar para casa de 106, 107, 110 dólares, tá? Mas por enquanto o petróleo ainda está na tendência de baixa,
né? E só acima dos $100 ali que a gente pode pensar em alguma coisa diferente, né, para o petróleo. Bom, com relação ao SP500, a gente vinha naquela tendência de baixa, ainda estamos na tendência de baixa do SP500, que a gente puxou lá de cima, ó. A gente veio, tentou sair ali, fez ainda mais um candlezinho ali em cima e já voltamos para dentro da tendência de baixa, tá? Continuamos a tendência de baixa no semanal. O fluxo financeiro voltou agora para o positivo no semanal, tá? A gente precisa ver dinheiro entrando, empurrando esse mercado para cima, né? O que não está sendo fácil, né? Diante das perspectivas que a gente tem aí para frente no cenário macroeconômico. A gente tem essa semana revisão do PIB do segundo trimestre, alguns índices aí de preços não tão importantes quanto o IPC americano, mas os índices para sair aí na sexta-feira. E semana que vem vai ser semana de muitos dados em relação ao mercado de trabalho americano, né? Eu acho que o que pode ditar aí os mercados aí para frente, né? São esses dados de trabalho na próxima semana. Essa semana temos aí ainda declarações de membros do Fed, então isso aí pode dar uma certa volatilidade no mercado, tá? Acredito que essa que a gente está tendo nos últimos 2 dias é justamente o que a gente vem falando já há bastante tempo, né? Na minha visão, uma correção desse movimento, tá? A gente está aqui num movimento bem bacana aqui do SP500, ó, bem bacana, tá? Esse movimento no gráfico diário ainda é um movimento dentro do canal de baixo, a gente pode ver aqui, ó, canal de baixo aqui, e um movimento corretivo até o 0,68. Se a gente olhar esse movimento todinho aqui que a gente teve dos últimos dias, ele nada mais foi, ó, do que isso aqui. Um movimentão aqui de queda, tá? Recuperou aqui a linha de fibra de 0,38, de 0,5, bateu exatamente na linha do 0,68, que coincide com o topo aqui, com essa banda de cima do canalzinho, tá? E está agora corrigindo esse movimento todo que teve aqui. Se a gente pega por 4 horas, né, que já estava em tendência de alta, né, a gente continua a tendência de alta no SP500, né, que a gente traçou lá do fundo, daquele fundão feito lá em junho. E ó, estamos no meio do canal, tá? Importante, né, a gente conseguir se manter dentro do canal de alta, tá? Acho que a gente tem aqui pontos importantes de correção, que são as zonas de FIBO, tá? Então, o SP500 pode sim, tá, fazer alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Se ele vier aqui no 0,5 de FIBO, coincide até com a linha aqui linha de baixo, a banda de baixo do canal de alta, né? E muito próximo aqui dos 4.000 pontos que a gente já vem falando há algum tempinho, tá? Eu acho que o SP500 pode nos 4.000 pontos, sim. Acho até salutar, né, que venha nos 4.000 pontos. Então não enxergo ainda o SP500 em reversão de tendência nos gráficos intraday, obviamente, né, porque nos gráficos mais longos ele nem saiu da tendência de baixa ainda. Então nos gráficos 4 horas aqui nem enxergo ainda como reversão. Acho que é apenas uma correção salutar aqui do SP500. Tá certo? O que a gente tem que ficar observando? O OBV, tá? Você vê que o OBV aqui está conseguindo se manter no campo positivo ainda, né? Abaixo, acima aqui do nível 0, né? Ainda está em fluxo positivo. E a gente não pode ver esse OBV aqui, né, fazendo esse movimento. Ó. Esse OBV vindo aqui, perder esses fundos aqui. Esse fundo ia ser bem ruim, tá? Para a gente ver o OBV fazendo isso. A gente quer que o preço caia, mas com o OBV lá em cima, tá?
que vai nos demonstrar que vai ser apenas uma correção mesmo. Cada esse OBV afunde aqui, né, a gente começa a ficar mais preocupado, né, porque pode ser uma formação aqui de um mega padrão de baixa, né? Caso a gente venha perder esses 4.000 pontos, 3.900, né? A gente vai ter aqui, ó, uma bandeira de baixa gigantesca aqui, ó. Essa bandeira aqui, que o SP ficou nesses últimos meses todo, tá? Perdendo essa aqui, a gente vai ter essa mega bandeira de baixa aqui. E aí, meu amigo, aí a gente vai ver o SP500 vindo muito mais profundo ainda. Assim, pode acontecer? Claro que pode. Nada tá falando que vai segurar nesses níveis. Mas acho que tem muita coisa para acontecer. A gente vai ter aí, tá acabando aqui mais um mês, então a gente vai ter mais um índice, né, de preços aí saindo em breve, né, um IPC americano saindo daqui a umas 2 semanas vai sair. A gente já teve a última inflação americana dando aquela arrefecida no movimento, né? Não é arrefecida, não é estabilizada no movimento de alta da inflação americana, tá? E a gente está com dados legais aqui, né, interessantes da projeção do PIB. Quer ver, ó? Olha só, a gente tem aqui, ó, esse aqui é um site do Federal Reserve de Atlanta, tá? E a gente tem, eles fazem projeções do PIB, a gente tem aqui uma projeção do PIB do terceiro trimestre, tá? Em 1,6, tá? Divulgado semana passada, tá vendo? 17 de agosto. Então, a gente tem aqui uma projeção do PIB legal aqui, né, do ponto de vista de recessão, né, que a gente veio de dois PIBs, um muito negativo e o outro um pouco menos negativo, no primeiro e no segundo trimestre, a gente já tem aqui uma projeção já bem melhor, né, para esse PIB do terceiro trimestre agora, que a gente está vivendo ele agora. Então, né, teve melhor, ó, a gente pode ver que ele esteve melhor, teve acima de 2, né, piorou um pouquinho, piorou bastante, na verdade. Mas vamos ver se essas projeções aqui se confirmam, né, ou se mantêm. A gente vai ter uma próxima atualização agora dia 24, né, daqui a 2 dias a gente vai olhar de novo, né, ver o que o Federal Reserve da Atlanta está esperando. O Bitcoin, né, teve na sexta-feira passada, ele simplesmente se jogou, né, olha só que horrível, né, o candle que ele deixou, muito feio, né, com muito volume, né, um candle aqui bem feio mesmo, depois de várias tentativas frustradas aqui de romper os 24.500, né, a gente vai lá, rompe, volta aqui, quantas vezes a gente foi lá, né, a gente contou aqui umas 5, 6 vezes, que tentou romper os 24.500 e não conseguiu, tá? O Bitcoin perde os 22.500, que é justamente esse fundo aqui, que a gente tinha estabelecido, né, como o stop dos nossos trades, tá? Mas não perdeu, pelo menos por enquanto, os 20.700, né? Bateu lá, ó, é exatamente esse fundinho aqui, desse candle aqui, bateu lá, mas não perdeu. Então, tá segurando, né? Esse aqui seria como a gente definiu, um stop global para todas as nossas posições, né? Caso o Bitcoin perca, isso aqui vai ficar muito ruim para o Bitcoin, tá? E desse movimento todo, ó, deixa eu aumentar aqui, desse movimento todo aqui, né, que ele começou a fazer aqui, né, bateu o topo ali, a gente está corrigindo 0,5, tá? Basicamente 0,5 de Fibo, né? Quem sabe pode ser um movimentozinho, né, de correção desse movimento aqui, né, que ele se iniciou aqui em junho até agosto, até a semana passada, né? Quem sabe pode ser uma correção desse movimento. Acho que
não sei se dá para a gente cravar que vai ser um movimento corretivo ainda. Se a gente olhar a análise de sentimento, ela piorou bastante, a gente vai chegar lá, a gente piorou muito, né? A gente tem toda essa alta aqui com a dominância do Bitcoin caindo, e essa queda aqui, que me deixa mais preocupado, essa queda aqui da semana passada, né, essas quedas todas, né, desde que a gente bateu aqui no 25.100, né, até os 20 e 20.700, o dominância não subiu muito, né? Então não está me agradando muito isso aqui, tá? Então, apesar de ter vindo visitar os níveis de Fibo, tá? Não acho que seja um momento legal da gente fazer uma operação até olhando no longo prazo. Acho que se quiser fazer trade, né, olhar tempos gráficos mais curtos, acho que até dá para fazer alguma coisa, mas como a gente tem uma piora muito grande da dominância e do sentimento, que a gente já vai ver, né, não arriscaria olhar muito para abrir posições de longo prazo agora não. A gente tem o nosso fluxo financeiro, lembra que a gente vinha acumulando, a gente está falando disso há quanto tempo? Ó? Que ele está acumulando aqui, tá? E explodiu para algum lado, tá? Explodiu para baixo, tá? Então a gente perdeu esse fundo aqui, que era um fundo importante no ABV. Então agora é a gente aguardar o Bitcoin. Acho que a gente pode vir até mais para baixo ainda no Bitcoin, tá? Obviamente deixamos as nossos stops nos níveis ali de 20.800, 20.500, 20.700, né? Até um pouquinho mais abaixo dos 20.800, né? Deu nossos stops globais das posições, tá? E querendo isso, meus amigos, aí a gente vai ver o Bitcoin provavelmente bem mais abaixo aqui, voltando aqui a níveis de 19, 18 mil dólares. Tá? Então é ficar de olho nesses níveis, tá? O Bitcoin não pode perder esses 20.700, tá? Nosso stop está um pouquinho abaixo, obviamente. Tá? Perdendo isso, né? Olha aqui o nosso VPVR, a gente só vai ter alguma resistência aqui, ó. Vou marcar aqui nesses fundinhos aqui, tá? De 19.100, 19 mil dólares. Então, o Bitcoin pode vir bem mais abaixo, tá? Caso perca esses 20.700. Então, gente, fica de olho, não dá mole, se perder, sai fora, fica, dolariza e fica esperando uma próxima oportunidade para reentrar no Bitcoin. No 4 horas, tá? Olha só que a gente falou, o movimento, ó. Todo esse movimento aqui que o Bitcoin fez, desde o final de julho até a semana passada, tá? Veio visitando aqui, ó, as, as níveis de Fibo, tá? Quase bateu aqui, rompeu aqui os 20.700, chegou muito próximo do rompimento, tá? Obviamente, ainda podemos aguardar um movimento assim, mas é mais improvável que isso aconteça agora, né? A gente olhar análise de sentimento, a gente vai ver que o mais provável é que o Bitcoin continue, né, nessa tendência aqui, ó, que ele começou aqui no 4 horas, nessa tendência de baixa aqui, já não está mais na tendência de alta que a gente vinha até semana passada, já está na tendência de baixa aqui no 4 horas e Bitcoin voltou à tendência de baixa em todos os tempos gráficos que a gente for olhar aqui, né? Bitcoin já está bem ruim. O nosso ABV aqui no 4 horas, péssimo. Tá vendo? Ó, a gente tá falando disso há muito tempo. Ó, que o Bitcoin marcou esse topo aqui no dia 8 e depois não conseguiu superar esse topo, tá? Em nenhum outro momento aqui não conseguiu superar mais esse topo, tá? E continua sem conseguir. Então, para a gente ter alguma expectativa boa aqui no Bitcoin, ele tem que, no mínimo aqui, romper essa LTB, né, que a gente está puxando lá do dia 8 de julho, né, até os dias de hoje. Sem isso, não dá para acreditar muito aqui no Bitcoin. Tá? O que a gente pode fazer até, né, é o Bitcoin numa recuperação aqui numa hora, ó, a gente pega esse movimento todo de queda que teve no Bitcoin. Ó, caiu isso aqui tudo, tá? Esse movimento todo.
Esperar uma recuperação nos níveis aqui de Fibo, tá? Ó, esses níveis aqui de Fibo, tá? Aqui mais um. Então, a partir do momento que o Bitcoin recuperar esses níveis aqui de Fibo, se a dominância continuar ruim e o sentimento continuar ruim, acho que dá para a gente sim, né, começar a olhar para operações de short no Bitcoin. Tá? O que a gente precisa para isso? Que o Bitcoin reteste né, esses pontos aqui em cima, tá? Que são os pontos de Fibo dessa queda, e que o Bitcoin continue com com o seu sentimento, com a sua dominância ruins ainda. Olha só, a dominância que a gente falou, com o Bitcoin que foi subindo, né? O mês de julho praticamente, ó, a gente teve aqui mês de julho, dominância caindo. Ou seja, as pessoas, apesar do Bitcoin estar subindo, os mercados lá fora estarem subindo, as pessoas estavam mais acreditando nas altas que no Bitcoin, né? O que nunca é bom. Então a gente precisa ver essa dominância aqui, né? Finalmente sair desse canal de baixa que ele começou a se formar, tá vendo? Ó? Canalzinho de baixa. A gente precisa dessa dominância aqui rompendo, né? Para formar um pivô aqui e ir-se embora. Né? Até lá, o mercado está bem feio. A gente não está tendo fluxo financeiro positivo na dominância. Tá? A gente já está falando disso ó, há um tempão, tá vendo? Desde lá de trás a gente está falando aqui nessa dominância que está fraca, que está ruim. Então não está legal. A gente precisa que essa dominância aqui ganhe fluxo financeiro, né? E finalmente rompa. Né? Estou falando aqui do canal de baixo, mas a gente pode traçar aqui, ó, esse 41,25, tá? Vai ser muito importante a dominância passar desse 41,25, tá? Formar esse pivôzinho aqui em cima e ir embora. Tá? Precisamos disso na dominância. Quando eu falo em short no Bitcoin, tá? É se o Bitcoin voltar nos níveis aqui de fibra dessa queda toda, né? Fazer esse movimento corretivo aqui para cima, tá? E o sentimento continuar ruim, né? Apesar de dar uma melhoradinha, né? A gente já chegou aqui, ó, a 2,4 praticamente, 2,37, agora está 1,86. Então, assim, tá melhorando o long short ratio? Tá. Mas está melhorando, né, sem o aumento do Open Interest. A gente tem o Open Interest, ó, saiu aqui desse topinho aqui do 118 para a região aqui do 112 até 108 mil bitcoins. Tá? A gente precisa que entre dinheiro novo no mercado, né, pessoas abrindo novas posições, tá? E que essas posições sejam de short, não de long, para a gente ver Bitcoin subir. Por quê? Quanto mais pessoas entrarem no mercado, colocar dinheiro novo e as posições abertas forem posições de short, tá? A gente vai ter adicionado liquidez acima. Ou seja, o mercado tende a botar o preço para cima para liquidar as pessoas que estão em short. Como a gente agora está com mais pessoas em long do que em short, qual é a tendência? O preço ir para baixo, porque a gente vai ter a liquidez adicionada abaixo, porque os mercados, né, os grandes players, querem pegar essa liquidez que as sardinhas estão adicionando abaixo, né, abrindo long. Porque se eles jogarem o preço do Bitcoin para baixo, né, as sardinhas que estão comprando, ó, e elas estão comprando desde aqui de trás, tá, vão ter a sua liquidação. E é isso que a gente está vendo acontecer. A gente está vendo ó, as sardinhas comprando, ó, sardinhas vêm comprando, baleias vêm vendendo e jogando o preço para baixo e recolhendo essa liquidação. Ó, a gente teve grandes liquidações aqui, ó. Aqui, a gente teve aqui 100 milhões de liquidação, mais 78 milhões aqui, mais 50 milhões e nem de perto, ó. Tivemos liquidações desses tamanhos aqui de short, né? Tivemos muitas liquidações de long, quando o mercado vai jogando o preço para baixo. Tá? Muitas, muitas. E, obviamente, tivemos também muita gente acaba vendendo, né? Bitcoin desesperadamente, ó. Olha aqui, 600 milhões de venda a mercado aqui, tá? No dia 19, na madrugada do dia 19.
Ou seja, são pessoas que estão sendo estopadas, são pessoas que se desesperam e vendem mercado, tá? E a gente usa uma estratégia aqui, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente usa para comprar, né? A gente acaba, fez as nossas comprinhas aqui, tá no 0 a 0 hoje, tá? Mas eu não estou botando muita fé nessa operação, não. Né? Com esse long short ratio aqui do jeito que tá, eu acho que a gente vai acabar sendo estopado aqui, tá? O nosso stop, obviamente, são nesses fundos aqui, né? Naqueles 20.700 que a gente tem falado, tá? E se o mercado der uma recuperada aqui para aqueles níveis de FIBO que a gente comentou, eu saio fora, né? Não vou fazer novas operações, vou ficar de olho, tá? Aguardando aí até um possível short se esse long short ratio aqui não melhorar, se a gente continuar tendo aqui um aumento do long short ratio, tá? Vou estar mais de olho aqui em short no Bitcoin do que long. Tá certo, galera? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não deixem de curtir o nosso canal, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E vamos ver como o andar da carruagem essa semana, ver para que lado aí o Bitcoin vai e o que os mercados tradicionais vão, né? Principalmente o SP500, para que lado a gente vai ter aí uma volatilidade, né? Que eu acho que vai vir, principalmente na semana que vem, que dados importantes do mercado de trabalho vão sair. Tá? Essa semana, o que eu vejo de importante, né, no calendário macro é justamente as falas, né, do pessoal do Fed, né, que a gente vai ter bastante coisa aí, bastante. Né, acho que 3 membros do Fed vão falar essa semana. Então é isso, galera. Um abraço e bons negócios a todos.